Crianças, agora peguem o caderno 4, na página 116 de História. Vamos ver o que é que tem aqui desse assuntozinho. Então, a gente vai ajudar hoje falar o quê? A gente vai observar que tem várias gravuras para a gente fazer a leitura das imagens. Aí vem, as profissões pertencem a 3 setores da economia, chamado primário, secundário e terciário. O setor primário é o da agricultura, da pecuária, do extrativismo, o vegetal e o da mineração. O setor secundário é o das indústrias, que fabricam e transformam produtos. O setor terciário é o do comércio, dos bancos, dos serviços, cabeleireiro, dentista e etc. Dos cinemas e de outras diversões. Em todos esses setores, usam-se cada vez mais a tecnologia e a mecanização. Isso provoca substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Certo? Vocês prestem atenção aqui, que o setor primário é o da agricultura, o pecuário, do extrativismo vegetal e da mineração. O setor secundário é o das indústrias. O setor primário é da agricultura. O da pecuária, do extrativismo vegetal e da mineração. O secundário é o das indústrias, é os que fabricam e transformam os produtos. E o setor terciário é o do comércio. Aí tem aqui, vamos observar aqui as imagens. Tem a questão, a imagem 1, a imagem 2, a 3 e a 4. Aí diz aqui, escreva no quadro abaixo o nome das profissões das imagens de acordo com o setor a que cada um pertence. Aí tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Você vai preencher o quadro de acordo com as gravurazinhas. Por exemplo, no setor primário, qual é a gravurazinha que se encaixa no setor primário? Aí você vai ver pelo textozinho que foi dito aqui em cima, vocês irão responder. Na página 117, quando os seres humanos começaram a praticar a agricultura, usavam própria força e instrumentos muito simples, feitos à mão. Depois, começaram a domesticar animais e usá-lo para trabalhar na terra. Pouco a pouco, o ser humano inventou novos instrumentos, técnicas e equipamento para fazer o trabalho no campo. Hoje, há grandes plantações cultivadas com o uso de máquinas rápidas e eficientes. Mas em poucos lugares do Brasil e do mundo, as atividades no campo ainda são feitas como há muito tempo, ou seja, sem máquinas modernas. Ainda continua, ainda tem lugares que ainda trabalham ainda sem a ajuda das máquinas, tudo manual, né, com a sua própria força. Aí tem a gravura 1 e a gravura 2. Você observa a 1 e observa a 2. Olha a diferença da 1 para a 2. Converse com seus colegas e o professor em que situação são usados os equipamentos da foto 1 e 2. O campo produz alimentos para toda a população urbana e fornece matérias-primas à indústria. Letra A. Em grupo, faça uma lista dos itens da sua alimentação que vem do campo. Na letra B, ainda em grupo, faça outra lista de produtos não alimentícios retirados da natureza, de áreas do cultivo ou de criações animais. Na página 118, diz assim, os seres humanos sempre utilizam recursos da natureza para produzir aquilo que necessitam. Há milhares de anos, grupos humanos começaram a criar técnicas para fabricar utensílios, para usar no dia a dia, como lanças, facas, potes de barro para guardar água e etc. Hoje em dia, chamamos artesanato todo trabalho manual que usa recursos da natureza como matéria-prima. O artesão muitas vezes trabalha sozinho, utilizando técnicas e ferramentas tradicionais, como as lixas, martelo, torno, máquina de costura, etc. Observe as imagens e leia a legenda a seguir.
Aí você vai observar essas 3 imagens e vai preencher o quadro. Se precisar, peça ajuda a um adulto que você conhece. Nome de um produto artesanal que você conhece. Matéria-prima usada para fazer esse produto artesanal. Ferramenta utilizada para sua produção. Produto artesanal que você sabe fazer. E na página 119, as indústrias no Brasil se instalaram há pouco mais de 100 anos. No início, elas foram abertas principalmente na cidade de São Paulo, que já contava com energia elétrica, meio de transporte e dinheiro conseguindo com a venda do café. Para o funcionamento das fábricas, era necessário muitas pessoas. Grande parte delas vinha de outros países, eram imigrantes. Atualmente, em quase todos os lugares do mundo, os produtos industriais são mais utilizados que os artesanais. Observe as fotos. Aí tem as 2 fotos. Aí você vai conversar com colegas, observando as imagens, como você pode identificar a fábrica mais antiga. Na 2, porque as indústrias se instalaram primeiro na cidade de São Paulo. A terceira, a indústria perto de onde vocês moram, caso haja o que elas fabricam. E assim foi a nossa aula de história. Até a próxima aula e tenha uma boa atividade. Beijos.